O nosso livro traz um registro das vivências, medos, esperanças, memória e luta, a partir das narrativas das mulheres em primeira pessoa. Mulheres referentes às variadas percepções dos envelhecimentos. Quilombolas, ribeirinhas, intelectuais, professoras, ativistas, cuidadoras, mulheres trans, lésbicas, indígenas, dentre outras, colorem as narrativas sobre o que é ser mulher na pandemia. Afinal, o Brasil é um país continental e as idosas possuem características próprias, perpassando a diversidade, a pluralidade e a complexidade do envelhecimento humano nos diversos territórios do país. Olá, estamos começando agora mais um programa Livros de História em 30 Minutos, um programa produzido pela Ampul, que tem o objetivo de fazer a divulgação de livros de história para os públicos mais variados, novos lançamentos, as novas pesquisas que estão sendo realizadas no campo da história. E hoje a gente começa esse nosso programa com essa fala potente, nesse trecho potente do livro, que foi recentemente lançado, cujo título é Impermanências, História Oral, Mulheres e Envelhecimento na Pandemia. O livro é organizado pelas professoras Denise Nassif Pimenta, Juniele Rabelo de Almeida e Lívia Moraes Garcia Lima, que hoje estão aqui para conversar conosco e apresentar um pouco desse trabalho de fôlego, né? Um livro que se divide em dois volumes, né? E reúne a entrevistas com 40 mulheres, né? Durante depoimentos que foram coletados durante a pandemia, né, que ainda não acabou, mas que, através desses depoimentos, é constituído um acervo muito poderoso de experiências e de vozes, né, que falam um pouco do que foi do próprio processo de envelhecimento, do que é ser mulher durante esse período, que foi tão angustiante, tão difícil, né, para todas nós, e o livro, portanto, traz essa grande possibilidade de pesquisa e de reflexão para esse período tão doloroso. Então, conosco hoje, para conversar um pouco sobre essa obra, que é uma obra de fôlego, como eu disse, foi lançada recentemente está sendo lançada, na verdade, agora, né, pela Letra e Voz, a editora Letra e Voz, o que, inclusive, o download está gratuito no site, para quem se interessar, mas também, para quem quiser, pode adquirir o livro impresso, também no site da Letra e Voz, que ele está sendo vendido lá. Então, para que a gente converse um pouco sobre esse trabalho tão relevante, né, que foi feito, eu gostaria de começar, então, conversando com a Juniele, para que ela nos falasse um pouco de como é o processo, como é que está organizado o livro, né, quais são as questões que estão postas ali, né, como é esse processo de organização para que o leitor e as leitoras que vão ter acesso a ele, o que eles vão encontrar nesse livro de vocês, né? Falar um pouco mesmo dessa organização que o livro traz. Obrigada, Sônia. Estou muito feliz de estar aqui com você, essa oportunidade do lançamento do livro na Ampul. Estar aqui com a Lívia, querida amiga que organizou junto. A professora Denise Nassif não pôde estar aqui hoje, mas foi um trabalho realmente árduo, né? Com tantos e tantas pesquisadoras mobilizando, tantas entrevistadas durante esse período pandêmico, com todos os desafios, como você bem disse, né, Sônia? As feridas estão abertas, nós estamos aqui na nossa busca de vida, né? Mas sabemos que precisamos de mais tempo ainda para conseguir lidar bem, né? Ou pelo menos conseguir acessar, né, tudo que vivemos aí nesses 2 anos e ainda estamos vivendo em tempos tão desafiadores. Então, agradecemos imensamente essa possibilidade e é uma alegria falar desse livro. Realmente são mulheres tão variadas, né? E, ao mesmo tempo, essa pluralidade, tanto das categorias, classes, lugares, mas também geograficamente, né? Nós estamos falando mulheres do Brasil inteiro e numa rede que são realmente 74 pesquisadoras e pesquisadores do Brasil inteiro que se juntaram numa força, né? Numa rede de apoio para construir
essas narrativas, são 40 entrevistas de história oral de vida, né, com 40 mulheres em eixos diferentes aqui, e trazendo uma variedade metodológica do uso das entrevistas, que também nos interessa muito, né? Estou feliz que você está projetando aí também para a gente o sumário, porque vocês podem observar que são 2 volumes o livro, então são 2 livrões, como disse a Sônia, 2 livrões que o impresso deles é algo mais custoso, por isso que nós temos aí a possibilidade disso pela editora Letra e Voz, que organizou e construiu com todo cuidado esse livro, mas temos também a versão online, gratuita, para que todos tenham acesso a esse acervo, né, que é um livro e, ao mesmo tempo, ele é um acervo com um material muito bem cuidado, né, e revisado num processo muito ético da relação entre entrevistadores e entrevistados. Então, essa é a maior alegria que nós temos com esse livro. Num momento em que, inicialmente, nós fizemos um chamado geral para que pudéssemos ouvir mulheres idosas, não é? Que tivessem com uma vida social ativa e foram, de alguma forma, interrompidas no processo pandêmico. Se inicialmente tinha esse lugar catártico, né, de criar uma rede de escuta sensível, como diria nossa querida Marta Rovai, por outro lado, nós tínhamos também o desejo de buscar grupos que já faziam trabalhos consolidados com mulheres no Brasil. Então, o grande pulo do gato, vamos dizer assim, ou a força dessa obra, no nosso ponto de vista, é que conseguimos contactar pessoas, né, essas pesquisadoras, pesquisadores, que já tinham trabalhos bem consolidados com mulheres das diferentes formas. Então, que já faziam trabalhos com mulheres ribeirinhas, que faziam trabalhos com mulheres lésbicas, que faziam trabalhos com mulheres, né, ex-guerrilheiras, com intelectuais. Então, essas entrevistas, elas, de alguma forma, significam um retorno a um projeto durante o contexto da pandemia. E isso é muito significativo, porque isso já significa que existia uma relação estabelecida entre entrevistadores e entrevistadas, o que, de alguma forma, faz com que a pesquisa tenha a força que tem. Nós conseguimos mapear, na apresentação de cada entrevista, os leitores, as leitoras vão ter acesso a esses projetos, a esses projetões, vamos dizer assim, que já estão em curso, não é? E que mulheres camponesas, muitas professoras da rede básica de ensino, professoras de história, né? Professoras também universitárias, ligadas à própria metodologia da história oral, atentas à questão das memórias, dos usos do passado. Então, existe uma variedade e, ao mesmo tempo, é possível ter ali, além dessas narrativas, da força das histórias de vida de cada mulher, também é possível ver as questões metodológicas da própria história oral. E a importância do que é tão caro para a gente, que é a história do tempo presente. Não é? Efetivamente, nós estamos entendendo que a pandemia é algo que catalisa narrativas, que deve ser observada, e como que em histórias e trajetórias que já foram tão estudadas, o momento pandêmico altera rotas. O livro se chama Impermanências porque foi algo recorrente em todas as entrevistas, o fato da pandemia gerar esse cenário, né, da impermanência, do inesperado, como lidar com esse novo, trazendo essa dimensão da conexão, como a Lívia pode falar para a gente daqui a pouco, entre essa história oral, essas mulheres no processo de envelhecimento. O que é envelhecer nesse contexto e sentir esse envelhecimento dentro de uma pandemia. Então, isso tudo motivou o nosso trabalho. Os eixos do livro, só para que a gente possa caminhar um pouco, para que vocês entendam esse sumário que tem essa força, né, das 40 narrativas, eles passam por ancestralidade entre raça e gênero. Nós tivemos a honra, né, começar o livro com uma entrevista com Conceição Evaristo, feita pelo coletivo podcast Atlântico Negro, e com o Amilcar Araújo Pereira, da UFRJ. Então, o livro começa assim, com uma fala sobre ancestralidade e gênero, e como estava ali Conceição Evaristo naquele contexto ali da pandemia, lembrando que nós começamos a articular esse livro em 2020, num momento muito penoso,
em que estávamos vivendo ali sem a perspectiva da vacina, as mortes e as dores aí em cada comunidade, não é? E, ao mesmo tempo, a gente sai dessa perspectiva e entra na discussão entre plantas, militâncias, o bem viver amazônico, com uma entrevista com a Júlia Feitosa. E, nesse mesmo eixo, nós temos aí todo o trabalho com congadeiros, com quilombolas, com lideranças de movimento negro. Então, é uma primeira unidade que traz essa diversidade para o livro. Na segunda unidade, nós temos militâncias solidárias e feminismos plurais. Não é? Nesse lugar, que também é muito precioso aqui para a gente, tem uma discussão sobre lesbianidades, com uma liderança do movimento lésbico de Minas Gerais. Tem a entrevista da Sonja, que é uma que se coloca como uma cigana feminista, bruxa e comunista. Né? A Sonja tem uma entrevista muito forte. A importância do movimento de prostitutas, com uma liderança que fez aí toda uma militância de assistência à saúde da mulher, HIV, e o cuidado com a Rede Nacional de Prostitutas, que é a Lourdes Barreto, que foi entrevistada pela Amanda Calabria. E também a discussão sobre o que é ser a experiência trans de uma mulher trans. Então, esse eixo ele é muito forte e variado, que é disso que nós chamamos de militâncias solidárias. E o terceiro eixo, chamado lutas e itinerários da ditadura ao tempo presente, daí nós temos tanto narrativas de ex-guerrilheiras, quanto itinerários, né, de amigas que tiveram atuação, como a Maria Paula e a Flávia Cavalcante. É uma entrevista muito interessante, porque as duas se entrevistam ali ao mesmo tempo, e elas falando da ação delas no período de redemocratização, do movimento feminista. Então, é algo que traz para a gente essa dimensão entre ditadura e democracia, né, esse eixo. Depois, memórias em lutas, territórios e contextos socioambientais. Nós vamos ter ali toda a questão das mulheres indígenas, ao mesmo tempo a questão do Pontal, da luta pela terra, no Pontal Paranapanema, que foi uma entrevista, inclusive, feita pela Lívia, que ela pode falar um pouquinho mais sobre isso com a gente. E também, por exemplo, com a Alba Simon, Alba Simon, que é uma liderança ambientalista no Rio de Janeiro, que é uma figura que teve ali lidando diretamente com políticas públicas socioambientais, que é muito interessante para a gente ter também esse panorama ampliado. E o volume 2, ele também tem seus eixos. O primeiro eixo do volume 2 é entre mães e filhas, partilhas e isolamento social, que é uma maravilha. São mulheres historiadoras entrevistando suas próprias mães, que tiveram aí uma relação e uma força criativa muito grande nesse contexto da pandemia. E desse eixo nós vamos para o segundo, que é cuidadoras e cuidados na pandemia, que é essa coisa da mulher que cuida da mulher, né? Quantas mulheres cuidaram das mães, tias, avós, estiveram como cuidadoras, infelizmente também adoeceram e tiveram processos penosos. Então, esse eixo traz muito do que nós acreditamos do cuidado com a mulher e com a saúde em tempos de pandemia. E um eixo que vem assim robusto, que não podia deixar de ser, bem porque uma das parcerias desse trabalho é com a Boy, que tem uma força da rede Trajetórias Docentes, né? É o eixo professoras, afetos e resistências em tempos pandêmicos. E aí estão as professoras do ensino básico, professoras universitárias, intelectuais, todas elas juntas, né? Temos, inclusive, Lucília de Almeida Neves e sua irmã Magda Neves, num capítulo subsequente, trazendo aí a conexão das histórias também dos afetos. A gente não perdeu essa questão também da sensibilidade, desse lugar, das histórias de vida, da mulher professora, que tem ali a netinha nascendo e não pode encontrar a neta no contexto da pandemia, e todas as agruras das perdas de pessoas queridas nesse contexto, né? Então, um eixo muito especial. E o último eixo se chama Sensibilidades, Cotidiano no Isolamento Social. É um eixo que vai tratar mais especificamente aí desse cotidiano na pandemia, das formas mais variadas, inclusive algo que sempre chama muita atenção, né? Que é as instituições de longa permanência para idosos. E nesses locais é importante porque foi muito traumático o início, a quantidade, né, as mortes,
e a forma como esses espaços foram repensados, da mesma forma trabalhos com idosas em João Pessoa, por exemplo. Então tem uma variedade incrível aqui que nós podemos percorrer com esses trabalhos. Enfim, eu quis apresentar os eixos como uma forma muito breve e rápida de dizer da força. São 2 volumes, eu volto a dizer, com muitas experiências, né, dessas mulheres, mas o quanto que nós nos apoiamos, estivemos juntos, e o quanto que a história oral tem essa força, que é da aprendizagem narrativa, de uma ética. Sabemos que esse material ele vem junto aí com a Fiocruz. Eu queria dizer do nosso agradecimento, né, para a Rede Covid Humanidades, né, que financia também e foi possível construir essa obra. A Fiocruz Minas, principalmente aí com toda a rede que a professora Denise Nassif Pimenta trouxe. O trabalho que iniciamos, eu e Lívia, já no Laboy, pensando um acervo de história oral e a preocupação com o acervo de história oral, e o apoio de um grupo transnacional de gênero e Covid, que inclusive nós temos no próprio livro, se vocês perceberem lá, um pós-fácil da Gabriela Lota, que é uma das coordenadoras desse grupo. Nós tivemos a honra, né, de uma apresentação da professora Raquel Soyet, da UF, que é uma referência em história das mulheres, e sempre diz para a gente da importância dos feminismos plurais, né, de colocar no plural esses feminismos como um todo e da importância disso. Então, aprendemos muito com a professora Raquel e agradecemos. Da mesma forma, o Jean e a Juliana, que são da Rede Covid Humanidades e que fizeram aí para a gente o prefácio da obra. Então, essa junção de forças para conseguir conectar tanta gente, né, Sônia? É uma maravilha, é realmente um trabalho de muita potência. Eu pude dar uma olhada nele, assim, ver alguns dos depoimentos, alguns chegam a ser muito tocantes, inclusive. A própria realização do trabalho, imerso nesse momento de tanta dor, né? Fazer história em meio a tanta dor, eu acho que já nos diz muito da sensibilidade e desses depoimentos que estão postos aí. E eu acho que tem uma questão fundamental que vocês abordam, que transversa, que perpassa todas as entrevistas, né, que é a problemática do envelhecimento. Né? Sobretudo essa questão que foi tão difícil e tão central durante a pandemia de Covid, que é justamente o acometimento da nossa população idosa, né? Que foi a que mais morreu, a que mais nós perdemos, né? Quantas crianças, quantas pessoas hoje estão sem suas avós, sem seus avós, né? E também eu acho que fala um pouco de como a nossa própria sociedade olha para o idoso, né? E do processo de, por exemplo, invisibilização, até mesmo como pesquisa no campo da história. Né? Não são tantos trabalhos que se dedicam a refletir sobre esse processo de envelhecimento, sobre os desafios. E aí eu queria conversar um pouco, que a Lívia falasse um pouco, como foi pensar isso, como foi eleger esse problema como uma questão fundamental, pensar esse envelhecimento de mulheres, e sobretudo de mulheres, né, que estão ali sustentando, muitas vezes são as mulheres que sustentam a casa, que ficaram, que seguraram essa barra. Queria que você falasse um pouco para a gente, Lívia, como foi aí pensar esse problema fundamental. Bom, então, primeiro agradecer, né, o convite, é sempre uma felicidade, né, poder ter um espaço para a gente poder trocar um pouquinho, né, então agradecer a Sônia pelo convite, e como a Sônia já mesmo disse, né, essa é uma obra, acho que uma obra coletiva, um projeto coletivo, né, de muita força, que vem, né, pensar essa construção e essa divulgação compartilhada dessas pesquisas, né, de uma rede transnacional aí de apoio mútuo, né, em um momento tão difícil, né, porque a gente começou a pensar nisso em setembro de 2020, que era uma época que estavam morrendo mais de 2.000 pessoas por dia no país, né. Então, claro que a população, né, que estava sendo mais acometida era, né, os velhos e velhas. Então, a gente decidiu, né, pensar a velhice, o envelhecimento, especialmente na nossa sociedade, que é uma sociedade tão heterogênea, né, e que a gente tem que levar em consideração exatamente as relações de gênero. Né? Então, a gente, claro que não apenas porque existem mais mulheres do que homens idosos, né? Principalmente porque as mulheres
se cuidam mais, né? Pesquisas demonstram isso, ao longo da vida as mulheres se cuidam mais, por isso também vivem mais, mas também porque a trajetória de vida de cada um dos gêneros é totalmente diferente, né? Então, acabam por marcar aí mais situações e sentimentos específicos, né, que os velhos e velhas vivem hoje. E a mulher na velhice, ela sofre, né, duplamente essa invisibilidade, como a Sônia falou, né, essa invisibilidade e essa discriminação, né, por ser mulher e por ser idosa. Né, e a gente acrescenta também que esse sofrimento é totalmente intensificado por conta do racismo. Né? Então, nesse contexto pandêmico, é só lembrar a primeira vítima, né, do Covid no nosso país, que foi uma empregada doméstica, uma senhora de 65 anos, que foi, né, proibida de realizar o isolamento social, porque teve que continuar, né, trabalhando para os seus patrões num bairro de classe alta no Rio de Janeiro, né, e eles tinham acabado de retornar de uma viagem da Itália, então ela foi infectada, né, então a gente vê a partir disso, né, essa invisibilidade, essa vulnerabilidade e esse racismo também. Né? Então, acho que essa preocupação, né, com o envelhecimento e com essa melhoria de uma qualidade de vida, né, acaba mudando muito essa sensibilidade, né, que está sendo investida na velhice, na reflexão para o próprio reconhecimento, né, dessa pluralidade de experiências e que o livro mostra tanto isso, né? E aí, pensando um pouco nesse diálogo de história oral com o envelhecimento, né, eu acho que também a Sônia já trouxe um pouquinho essa discussão, que é essa questão, né, do quanto que alguns autores falam, né, que sentiam falta. O Paul Thompson traz isso, né, de sentir falta de trabalhos e pesquisas que tragam o envelhecimento e a história oral. Né? Então, a gente percebe também que a Ecléa Bose, né, com o livro Memórias de Velhos, que para nós é uma obra muito importante dentro da história oral no Brasil, ela nos convida a refletir, né, sobre ela diz que o velho, ele não tem armas, né, que nós temos que lutar por ele. E aí a pergunta é, por que nós temos que lutar por ele, né? Então ela traz, né, toda a questão do velho, da velha ser fonte mesmo, né, de cultura, de passado, né, que eles são os guardiões do passado também, né? Então, o quanto que eles foram, ao longo dos anos, eles foram sendo desarmados, né? Então, a Ecléa, ela traz para a gente que a velhice, ela foi exposta muitas vezes, né, essa ferida que está aberta na nossa cultura, né, que foi oprimida, que é despojada, que é banida, né? Então, apesar de ser uma obra lá do fim da década de 70, ela é muito atual ainda, né? Então, acho que é pensar essa função social do velho, né, e da velha, que é lembrar e aconselhar, como já dizia a Ecléa Bose, né? Então, é unir o começo e o fim, né? É ligar o que foi e o porvir, né? Então, acho que a nossa sociedade capitalista, ela impede muitas vezes essa lembrança, né? Ela usa muitas vezes esse braço, né? Que muitas vezes é um braço servil do velho, né? E que acaba recusando os seus conselhos, destrói, né, a própria memória, substitui, né, muitas vezes a lembrança por uma história que é uma história oficial, né? Então, acho que essa obra, ela também foi muito importante para a gente pensar essa questão e essa relação entre história oral, velhice e as mulheres, né? Então, acho que, só finalizando, né, aqui, dizer o quanto que a pandemia também gerou, né, e mobilizou as concepções, discursos, práticas sobre a velhice, né, e que foi também, né, intensificou muitas vezes esse preconceito, essas questões que não surgiram agora, mas já vinham, né, desculpa, já vinham sendo, né, colocadas na nossa sociedade, né? Então, acho que esses preconceitos, esses estereótipos sobre os idosos, eles se agravaram, né, em meio à pandemia do novo coronavírus, né? Então, a gente observou muito isso, né? O preconceito, esses estereótipos, eles foram muitas vezes colocados nas mídias sociais, muitas vezes infantilizando os idosos também, né? Então, acho que essa obra, ela vem com essa força, né, para pensar exatamente isso, né, pensar para a gente conhecer melhor essa vulnerabilidade desse grupo
populacional, mas ao mesmo tempo também possibilitar, né, imobilizar, né, a população, os pesquisadores, né, a partir da narrativa dessas idosas. Então, acho que é um pouquinho isso. Maravilha, Lívia. Eu fiquei pensando também, né, dando uma olhada na produção, que o livro de vocês, ele tem, para mim, inicialmente, duas funções muito poderosas que se apresentam já no primeiro plano. Acho que, primeiro, essa grande cartografia, esse grande levantamento. Então, tem de mulheres policiais, né, que dão depoimento, né, tem uma policial, tem a judia, tem a cigana, enfim, tem a cuidadora, né? Então, esse amplo panorama de diversidade, né, de mulheres que dão seus testemunhos, mas e tem outra dimensão muito potente. Eu acho que nesse sentido ele cumpre uma grande função social, que é o próprio registro, né, dessas várias experiências aí que estão postas e como essas experiências podem refletir como essa sociedade, a nossa sociedade, principalmente a partir do olhar dessas mulheres, reagiu frente a esse grande acontecimento pandêmico. Mas tem uma outra questão que é fundamental, que é a produção de um acervo maravilhoso, né? Um acervo extremamente importante para que outros pesquisadores tenham acesso a esses depoimentos. Então, o livro, além de tudo, né, de ser essa reunião de pesquisadores, esse esforço, ele também oferece, né, aos pesquisadores algo para o futuro também, que é pensar como essas várias vozes, né, viram, né, sentiram esse momento. E falando nisso, eu queria, por fim, que vocês falassem um pouco desse desafio de organizar esse livro, né, em plena pandemia, falar um pouco disso mesmo, dessas teias, né, de como foi organizar, sistematizar, reunir tanta gente. São 74 pesquisadores, 40 pessoas entrevistadas, então realmente é um trabalho de muito fôlego. Eu queria mais uma vez parabenizar vocês, né, ao apoio que é o Laboy, né, a Fiocruz Minas, né, a rede Covid Humanidades, que estiveram também no apoio na organização desse material. Eu queria então que vocês falassem um pouco disso, como foi o desafio de realmente produzir, porque para além de um livro, é um grande projeto, né? Muito bom, muito obrigada, Sônia. Lívia, vou começando aqui, aí você tenta lembrar, mas basicamente é bem isso que Sônia disse, a gente juntou ali, né, as minhas redes da Lívia, da Denise, e conseguimos de alguma forma mobilizar. Eu preciso dizer que muitas das pesquisadoras que estão, e dos pesquisadores que estão nesse livro, já faziam parte de uma rede de trabalho também com a professora Marta Rovai, que também organizou um livro antes da pandemia, que era de história de mulheres, buscando essas redes de história das mulheres no Brasil. Então, a gente volta para ver a questão da pandemia nessas redes que Marta Rovai já havia construído, né? E aí ampliamos isso com as nossas redes também. E o que chama muita atenção é essa proposta da observação, da construção dessas redes, a partir dessa ideia de envelhecimento, de pensar processos de envelhecimento de uma forma ampla, saindo de etarismos, né? Então, a gente saiu de... É possível você ter, né, pessoas com mais de 90 anos, né, mulheres com mais de 90 anos, narrando ali suas trajetórias de vida, e também mulheres com 56 anos que estão pensando ali processos de envelhecimento sem fazer uma marca dos 60 anos como algo dentro desse etarismo, vamos dizer assim. Então, tem um cuidado aí muito interessante. E, Sônia, você estava dizendo da coisa do acervo, né? E para a gente isso foi assim fundamental. Tanto é que a introdução do livro, que escrevo junto com Lívia, com Denise, é sobre a construção desse acervo. Nós temos um compromisso que Sônia já acompanha, porque já organizamos livros e encontros de história pública. Nós temos uma preocupação com a dimensão pública da história, então, principalmente nesse fazer com o público e, ao mesmo tempo, a construção de políticas públicas a partir de acervos de história oral. Então, por isso que a gente trabalha diretamente com a Denise, que está ali na Fiocruz e tem um trabalho muito sério pensando políticas públicas, políticas de saúde pública a partir de pesquisas qualitativas. A Denise é uma antropóloga, né? E isso nos ajuda a entender a repercussão, a reverberação que essa obra já está tendo.
No lançamento presencial que fizemos na semana passada no Sesc São Paulo, a Denise já trouxe para a gente uma informação de que o material já está sendo encaminhado dentro da rede Covid Humanidades para esse sentido qualitativo, sair dos números e compreender quem são essas mulheres. Então, é uma ação, né, de história das mulheres que tem um objetivo real, né, que é pensar como lidar, né, como criar políticas públicas para essas mulheres a partir de um material que seja qualitativo e que não sejam hipóteses e questões construídas por outros olhares de fora e não de dentro. Então, temos muito apreço por isso. Diga, Lívia. Só complementando também, acho que lembrando aqui, essa importância de pensar o impacto social da pandemia, né? Porque muito se fala a partir de uma visão biológica, médica, né? Então, acho que essa obra também nos ajuda, né, e contribui para esse impacto, para pensar, né, essa visão, né, social, esses impactos sociais que a pandemia traz na vida dessas mulheres que estão nesse processo de envelhecimento ou já na velhice, né? Exatamente, e eu fico pensando assim, sabe, dessas conversas que temos, disso que Sônia também acompanha, de uma preocupação da junção de história oral e história pública, em tempos de negacionismo, em tempos dos absurdos todos, dos desafios políticos que nós estamos vivendo, o quanto que ter essa escuta sensível e estar junto, né, de alguma forma com essas mulheres, fortalece uma dimensão da história que queremos. E a história que queremos, ela diz dessa inclusão, diz dessa diversidade e principalmente desses modos outros de ser no mundo que nos dá uma força também, né? Que dá essa alegria de alguma forma de viver para que a gente continue no caminho. Então, essas trajetórias, elas são muito inspiradoras. Nós não estamos falando aqui de incensar e nem de fazer uma crítica severa, são cotidianos, né? É o ordinário e não o extraordinário, mas ao mesmo tempo com tantas nuances, né? Com tanta força e os cuidados de devolução. Então, a preocupação do acervo, respondendo um pouco a Sônia também, é uma preocupação na feitura, sim, desse acervo, mas fundamentalmente no encontro ético entre entrevistadores e entrevistadas. Tanto é que todas as apresentações trazem um pouco da metodologia para a construção daquela pesquisa, como foi esse encontro, de que forma, quais são os projetos vinculados, quais foram ali as bases éticas para a construção daquela entrevista, isso é muito importante. Todo um cuidado de transcrição, de edição e uma busca da devolução deste material. Não só pelo e-book, pelo material impresso, que foi uma celebração para cada entrevistado. Nós tínhamos que fazer um livro só sobre os retornos, né? Cada dia eu tenho uma notícia, olha, quando eu entreguei o livro para a senhora tal, de não sei onde, como que foi, né? Ou mesmo aqueles que foram assim muito compartilhados de uma forma radical, como com professoras, parceiras, né? Que fazem parte do nosso lugar ali de trabalho de formiguinha diário com a história oral, e o quanto que foi importante isso. Então, a devolução, né? A busca mesmo dessas reverberações públicas. Nós estamos ainda engajadas, de alguma forma, para a reverberação dessa obra. O próprio apoio da Sônia aqui, considerando a importância desse material, faz com que a gente catalise, de alguma forma, a nossa preocupação com políticas públicas para mulheres em envelhecimentos nesse contexto, né? Muito obrigada, Juniele e Lívia, né? Eu acho que o trabalho de vocês realmente é um trabalho de muito fôlego, é um trabalho que é oferecido não apenas à comunidade acadêmica, mas eu acho que à sociedade, né? Porque ele nos faz refletir, né? Nos faz pensar sobre todos esses processos que nós vivemos e, sobretudo, a partir do olhar de mulheres dessa nossa sociedade, que muitas vezes são aquelas que mais sofrem os efeitos de uma sociedade tão excludente, muitas vezes, e trazer esses depoimentos, sem dúvida, é trazer a possibilidade de um processo de reflexão muito mais aprofundado sobre o que nós vivemos. Então, nós agradecemos demais a presença de vocês aqui, reforçamos mais uma vez, o livro está editado, vendido pela editora Letra e Voz,
Impermanências, História Oral, Mulheres, Envelhecimento na Pandemia, organizado aí por Denise Nassif, Juniele Rabelo de Almeida e Lívia Moraes, né? O livro ele também pode ser baixado no próprio site da Letra e Voz, gratuitamente, ou você pode adquirir a versão impressa dele, né? E aí também é bacana, porque você fica lá com aquele material, para quem gosta, eu gosto muito do livro impresso ainda, eu gosto do PDF, mas eu sempre adquiro também o livro impresso. Então, curtam, esse aqui foi mais um programa Livros de História em 30 Minutos, curtam as redes da Ampul, hoje a Ampul está em todas as plataformas, procurando ampliar o seu público, material de qualidade, tem muita coisa boa aí, no próprio site da Ampul vocês vão acessar, tem temas diversos de história, e em breve a gente vai trazer mais boas dicas e livros bacanas para que vocês acessem. Muito obrigada, Juniele, muito obrigada, Lívia. Muito obrigada. Tchauzinho.